Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Há quanto tempo eu não faço um vídeo aqui para o canal, não é mesmo? Acho que pelo menos aí uns 2 anos, né? Acho que até um pouco mais já, né? Mas foi preciso esse hiato para que eu pudesse me aperfeiçoar como profissional e estar trazendo para vocês aqui um pouco mais de conhecimento aprimorado aí na nossa área, né? Na área da regulação de sinistros, na área da investigação de sinistros. E agora eu tenho um conhecimento um pouco mais apurado dessa área, porque, como sabem, eu estou a trabalhar fazem 2 anos aqui em Portugal, na Europa, e aprendendo muito. E faz parte da minha personalidade compartilhar com os amigos e profissionais, pessoas que gostam dessa área de sinistros, o conhecimento que eu tenho adquirido aqui. Então, quero falar um pouquinho com vocês hoje, nesse vídeo, sobre o papel que eu tenho desempenhado aqui e aprendido com muito gosto a atuar na área de investigação, que é que nós chamamos averiguação de sinistros. E o que é que faz um averiguador de sinistros? Bom, o averiguador de sinistros, ele desempenha um papel crucial, muito importante no processo da reclamação dos seguros, assim como os sindicantes ou os reguladores de sinistros aí no Brasil, investigando e avaliando os eventos que levaram a aquela solicitação, né, de indenização, aquela participação do sinistro por parte do segurado ou do mediador quando recebeu ali o pedido do seu cliente. Então nós vamos alistar para vocês aqui agora algumas das responsabilidades do averiguador. E dentre essas responsabilidades, a primeira é coletar informações. O averiguador inicia o processo de averiguação reunindo todas as informações detalhadas sobre o sinistro. Ele faz uma recolha prévia de informação para saber, né, com o maior número de elementos possíveis, o que ele vai enfrentar quando ele sair ao terreno, quando ele sair a campo para fazer ali de fato, né, as diligências presenciais junto aos intervenientes das reclamações de um sinistro. Isso inclui ele fazer o levantamento de autos de ocorrência ou boletins de ocorrência policiais, as declarações das testemunhas que talvez ele já tenha alguma coisa e venha na participação, fotografias feitas, por exemplo, no local do sinistro, no local do acidente, a quando ocorreu, né, aquela situação, os registros médicos, clínicos dos envolvidos e qualquer outra documentação que seja relevante para ele ter ali uma visão ampla, uma visão panorâmica daquele sinistro, né, antes de realmente sair ali. Aí depois nós temos o segundo passo, que é a investigação no local. Em alguns casos, o averiguador ele pode visitar o local onde ocorreu aquele sinistro para fazer um exame pessoal daqueles danos, avaliar as circunstâncias e coletar as informações adicionais que podem surgir ao falar com pessoas ali. E aí toda essa informação, todo esse trabalho é transportado para o seu relatório de averiguação. O terceiro passo é fazer uma análise da documentação, examinar os documentos, a pólice, a própria pólice de seguros, os contratos que essa pessoa tem junto à companhia, para entender os termos e as condições da cobertura daquele processo em específico. Então, assim, é uma grande similaridade com aquilo que nós fazemos enquanto reguladores de sinistros ou sindicantes aí no Brasil. Fazer isso ajuda a determinar a elegibilidade daquela reclamação com base nas condições gerais, particulares, específicas, né, estabelecidas na apólice, naquela apólice que foi contratada pelo segurado. Temos também a parte, né, um quarto aspecto aqui, é que os averiguadores eles partem para as entrevistas pessoais, ou seja, ele vai realizar um contato com todas as partes envolvidas, por exemplo, no acidente automóvel, tem que falar com ambos os condutores, com todas as testemunhas, ao analisar o local, confirmar se porventura foi talvez em frente a um estabelecimento comercial, confirmar se além daquelas testemunhas indicadas, existe alguma outra testemunha neutra que viu como aconteceu. Isso é imprescindível para confirmar se o que estão falando o reclamante e o reclamado
condizem com a realidade. Então isso aí vai ajudar realmente a esclarecer, né, todos os prismas, todos os ângulos a respeito daquele sinistro. Depois nós passamos para um quinto ponto, que é a avaliação dos danos. Isso significa determinar a extensão dos danos que foi causado pelo sinistro e avaliar a validade das reclamações que foram apresentadas. Isso pode envolver a colaboração até às vezes de alguns especialistas, como engenheiros, peritos médicos, e outros que podem dar ali informações, né, fundamentadas para que a gente analise aquilo ali do ponto de vista em que há realmente uma cobertura securitária ou que dê embasamento para declinar e confirmar se aquele tipo de dano tem nexo causal com a dinâmica do sinistro. Ou seja, se a morfologia daquele dano é coincidente com o tipo de sinistro que está reclamando. Então, a avaliação de danos é realmente algo muito importante no processo da averiguação de sinistros. E depois, o averiguador ele tem que fazer relatórios e recomendação, né? Então, com base nas informações que ele colheu durante o processo de averiguação, ele vai elaborar um relatório detalhado sobre as suas conclusões, as recomendações que ele pode orientar, né, os gestores ou os analistas de sinistros a se fundamentar para acatar ou não aquela reclamação, né, aceitar ou rejeitar a reclamação. Esse relatório ele é fundamental para a tomada de decisão da companhia de seguros. Então, tal qual o regulador de sinistros aí no Brasil e tal qual o sindicante, né, ou o investigador de sinistros no Brasil, o averiguador aqui tem uma responsabilidade muito grande realmente, porque as informações que ele transmite em seu relatório vão ser uma base fundamental para a companhia tomar a decisão final. Então, tal qual nós sempre falamos, o averiguador, o regulador ou o sindicante, ele é os olhos da companhia de seguros ou do segurador lá na análise em terreno daquele sinistro. E a partir desse ponto, que foi o sexto, nós chegamos ao sétimo, que é a negociação. Em algumas averiguações, principalmente aqui em Portugal, o averiguador pode estar envolvido nas negociações com os próprios segurados, emitindo atas de acordo, analisando se os orçamentos estão realmente de acordo com a realidade e fazendo ajustes, se isso for cabível, e levar a conhecimento do segurado, do reclamante, essa informação e obter um documento em que ele acorda ou está de acordo com aquilo que nós levantamos. Então há realmente aqui uma matéria de negociação e ao mesmo tempo de resolução de conflitos, né? Saber ali ser um mediador de conflitos para chegar a um consenso, numa conclusão que ajude a estabelecer uma indenização realmente que condiz com a verdade daquele sinistro, com os danos, com aquela reclamação. E por último, ele faz a atualização dos seus registros, ele mantém os seus registros sobre aqueles sinistros atualizados. Sabe, fez algum trabalho, algum serviço, ele vai lá e atualiza sempre as suas aplicações, o programa, o aplicativo, né, da companhia de seguros daquele processo em que ele está tratando. Somente em processos em que envolve a morte, ou coisas desse tipo em que a documentação demora muito, e às vezes as entrevistas também são demoradas, porque as pessoas não estão muito dispostas já logo de início, quando há perda de um ente querido, de um familiar, a falar com ninguém. Então você tem que ter certa paciência, levanta lá o boletim de ocorrência policial, aqui em Portugal nós falamos o auto de ocorrência, e deixa esse documento ali, analisa esse documento, vai atrás dos exames toxicológicos, por exemplo, se é um acidente de viação, espera o resultado desses exames e a cada coisa que você recebe, a cada elemento novo, você atualiza as informações para que a companhia de seguros vá passo a passo, acompanhando o sinistro e chegue às conclusões que deve chegar, né, com o tempo, com aquele tempo assim, que seja cabível, né, dentro dessa análise, para que eles tomem a decisão de uma forma realmente mais apurada.
Então, pessoal, esse vídeo aqui, há muito tempo que eu não gravava nada aqui para o canal, era mais apresentar para vocês aqui, fazer uma visão panorâmica, né, uma visão geral do que fazem, né, os averiguadores de sinistros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixa aqui seu comentário, curtam e compartilhem essa informação. Eu prometo que dentro em breve eu gravarei outros vídeos, vamos falar um pouquinho mais, né, de uma forma também assim mais simples, mais tranquila, sobre a profissão da averiguação de sinistros aqui na Europa. É uma profissão realmente muito boa e que nos ajuda a nos desenvolvermos como pessoas e profissionais dentro da área de seguros. E é também uma profissão rentável para quem realmente gosta, né, de investigação, que tem interesse, né, em desenvolver habilidades, em resolver problemas, em estar atentos e verificar pontos ali que exigem uma análise minuciosa, para quem realmente tem interesse em investigar e chegar à conclusão do porquê aconteceu isso, aquilo ou aquilo outro. Então, se você quer ser um averiguador de sinistros, um investigador em qualquer área, na área de seguros, na área particular, você tem realmente que gostar de lidar com pessoas, gostar de ver problemas resolvidos e ter paciência para analisá-los com cuidado e tomar uma decisão correta, tá bem? Muito obrigado então a todos vocês. Por favor, mais uma vez eu peço, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo se ele fez algum sentido para vocês, tá bem? Muito obrigado, gente. Tchau.